Olá, seja bem-vindo ao mais um episódio do Ei Líder, um oferecimento da Log Life. E hoje a gente está aqui com o Dr. Otávio Valério. Tenho certeza que essa conversa vai ser sensacional. A gente se conhece desde a época do Texa. Antes de mais nada, Dr. Otávio, quem é Otávio Valério, para as pessoas que não te conhecem? Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Fazia tempo a gente não se encontrava. Verdade. E agora se encontrando com uma oportunidade tão significante. Verdade. Bom, o Otávio Valério é um rapaz do interior que sempre gostou muito de animais, sempre teve o sonho de trabalhar com veterinária. Veio para Viçosa fazer graduação. Sempre fui muito vocacionado pela parte de animais. Trabalhei com clínica veterinária logo quando eu me formei. Mas como eu tinha uma veia acadêmica muito forte, sempre gostei muito da pesquisa, muito do universo de laboratório. Assim que eu pude, eu retomei meus estudos com mestrado, doutorado. E na época, quando eu estava fazendo pós-doutorado em Recife, no Instituto Ageu Magalhães, Fiocruz de Recife, eu recebi o convite para integrar o time do Texa Laboratórios, né? Até então, assim, o maior laboratório veterinário, né, de referência na América Latina. E, a partir daí, eu ingressei na iniciativa privada, né, no setor de diagnóstico, de serviços diagnósticos veterinários. Que legal. Antes de ir para Recife, você estava em Viçosa. Tava, eu fui para um lado e voltei. Eu fiz a graduação em Viçosa, fiz uma especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais em São Paulo. Mestrado, eu já fui para a Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu fiz o mestrado em veterinária, na parte de ciências clínicas. Aí eu regresso para Viçosa, na Federal de Viçosa, no doutorado, onde aí eu já trabalhei muito forte na parte de medicina veterinária preventiva, então eu tive bastante atuação no segmento de diagnóstico, de terapias antivirais, vacinas. E no finalzinho do meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para a Fiocruz de Recife, integrar um time de virologistas lá. E lá eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado. Então, foi nesse indas e vindas, nesse meio do caminho, o meu orientador, Abelardo Silva Júnior, ele era um contato próximo do Luiz Christoph, ambos, né, porque o Luiz Christoph também graduou em Viçosa. E o convite veio através dele, né? Na verdade, o Luiz sondou o Abelardo me indicou para a posição e a gente começou a conversar naquela época. Que legal. E eu lembro que foi uma mudança, porque o Texa nunca tinha contratado alguém com tanta bagagem acadêmica, né? Uma educação tão forte, assim, né? Pessoa que tinha pós-doutorado, era uma tradição mais de operação, né? E foi legal. Foi um desafio muito legal, Lucas. E assim, eu lembro que ainda durante a minha entrada, o Luiz e o Afonso, né, os então donos do Texa e diretores lá, eles estavam muito focados em elevar o laboratório para um outro nível, né? Não somente na parte de excelência laboratorial, que era uma premissa que a gente trabalhava muito, sabe, de forma bastante consistente, mas na forma de referência, né? Era um desejo deles que o laboratório fosse sempre sinônimo de inovação, de referência, de vanguarda. E eles começaram a apostar muito nessa mão de obra mais qualificada para poder puxar o laboratório para esse patamar que eles queriam estar. Que legal. Próximo passo, né? E uma área que eu lembro que você revolucionou muito ali dentro foi a biologia molecular. Foi. O biomol. O que te levou para essa área? Ou desde quando você mexe com isso? Como é que foi seu interesse nessa área de biologia molecular? A biologia molecular, ela surge ali na minha iniciação científica, ainda na graduação. Então, eu tive bastante intimidade com a biologia molecular, desde os processos mais básicos. É interessante porque na universidade a gente não tem acesso tanto a kits, às vezes os fomentos para pesquisa são poucos. Então, uma das grandes vantagens da minha formação foi que os meus orientadores sempre nos instruíram a trabalhar com o básico. Então, se não tinha kit, a gente tinha que montar soluções para construir os nossos kits. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Então, no mestrado, eu continuei com
com biologia molecular, alguns ensaios também voltados com diagnóstico, parte de genética também. No doutorado eu aprofundei um pouco mais, acabei trabalhando com algumas partes de genética reversa, engenharia genética de vírus. Então, quando eu entrei no Texas, era uma zona de conforto minha. E eu lembro que o Texas já tinha um laboratório de biologia molecular, muito tímido ainda na época. Eu acho que tinha uma única colaboradora trabalhando, uma rotina de algo em torno de 250 a 300 exames mês e uma média de prazo entre 5 a 7 dias úteis para entregar. Era algo bem no início, mas o Luiz, foram 2 grandes projetos que eles me incumbiram logo na minha entrada. Então, foi desenvolver a biologia molecular e, ao mesmo tempo, também implementar um laboratório de sorologia de raiva para viagem internacional. Perfeito. Que foi uma grande virada também. Essas 2 coisas eu acho que foram as grandes chacoalhadas pós-leishmaniose, né? Que a leishmaniose era o carro-chefe do Texas até então. Exato. E eu sinto que essas 2 foram as que mudaram depois também, né? E foi muito visionário, né? Porque no momento onde a biologia molecular ainda caminhava como método diagnóstico, mas era olhado muito distante, assim, por causa do preço, ou por causa do prazo, ou até mesmo por falta de conhecimento do clínico para solicitar. O Luiz e o Afonso eles já tinham interesse em ter isso como um diferencial do laboratório. E eu fui particularmente feliz porque eu consegui ter uma carta branca nesse sentido. Então, dos vários desafios que eu propus lá para poder estabelecer o setor, né, um setor com condição de escalar de forma rápida. Ao mesmo tempo, eu consegui reduzir bastante o custo do exame também, porque eu comecei a desenvolver as reações para o laboratório. Então, a gente desenvolvia e validava as próprias reações. Isso deu uma autonomia e, ao mesmo tempo, um gás muito grande para o setor, porque nós conseguimos ampliar um portfólio muito grande e trabalhar, inclusive, com testes, reações que ninguém até então tinha. Então, foi um trabalho muito legal de ver, porque a gente experimentava crescimentos assim, de 15%, 20%, 25% assim, de um mês ao outro. Então, estava escalando muito rápido. Legal. E eu lembro que realmente você estava construindo do zero, é por causa dessa origem, então, que você tinha que se virar nos 30 ali na universidade, né? Exato. Que legal. Exato. Acho que a universidade traz para a gente essa bagagem do saber se virar com pouco, né? Mantendo a qualidade, lógico, mas fazendo mais com pouco. Verdade. E como é que foi esse momento? Eu acredito que a sua grande mudança de uma pessoa, um profissional mais técnico, para uma liderança, apesar de você ter tido a clínica também, mas foi ali no Texas, né? Quando você foi para lá. Essa foi a grande virada? Como é que foi isso? Porque é muito diferente, né? Ser um pesquisador, ou ser um técnico e você passar a liderar um time, né? Exato. Como é que foi? Isso, com certeza, foi meu maior desafio. Eu falo claramente que eu nunca me senti vocacionado na liderança. Então, eu estava cômodo no papel de pesquisador, embora eu já tivesse atividade de liderança como pesquisador, porque eu coordenava as equipes, eu geria os recursos do laboratório, até mesmo a escala de limpeza dos laboratórios. Então, todos os recursos que a gente recebia de fomentos também, eu estava envolvido. Mas no Texas foi virada de chave. Foi virada de chave porque eu era uma figura extremamente técnica, que entendia tudo dos detalhes técnicos da operação, mas eu precisava gerir pessoas, gerir processos, e aquilo tudo, no início, foi um desafio muito grande, mas eu tive muito suporte dos meus gestores para eu poder me familiarizar com os detalhes do negócio. E a construção do líder foi um processo gradual ali. Na mesma medida em que eu assegurava tecnicamente a operação, garantia que os exames estavam sendo entregues dentro do prazo, com os critérios pré-estabelecidos, que os processos estavam rodando bem, eu comecei a estabelecer alguns critérios de gestão com pessoas, com outras partes que até então não era muito envolvido. Então, foi um processo assim, bastante interessante, mas, sem sombra de dúvida, o meu espírito de liderança ali, o gestor, nasceu no Texas. Ali, que legal. Depois eu acabei
acabei estudando, fazendo MBA de gestão, buscando algumas ferramentas para profissionalizar, mas ali foi o primeiro ponto de partida. virada. E aproveitando que você falou de estudo, você enxerga que o que te ajudou mais? Vivenciar? Você acha que o estudo sobre liderança, ele te ajudou? Muito, pouco? Como é que foi? Porque esse é um questionamento que às vezes as pessoas me fazem e até eu faço, assim, de até que ponto a gente consegue aprender. A gente consegue aprender ferramentas, né, de feedback, etc. Mas como é que contribuiu para você essa parte do estudo na sua liderança? Olha, eu acho essa pergunta muito válida, Lucas, muito válida mesmo, porque quando eu entrei e eu comecei a liderar, eu lembro que por já ter o hábito de estar estudando continuamente, num primeiro momento, eu falei, eu preciso me capacitar para poder responder adequadamente. Uhum. E eu lembro bem que o meu gestor sinalizou para mim, veja como funciona na prática, aprenda na prática e depois refine dentro daquilo que você achar que é necessário. Uhum. Então, eu achei que não foi uma condição para eu ser gestor, mas o estudo veio mais como um aprimoramento do gestor. Entendi. Então, uma vez que eu tinha as ferramentas básicas, que eu entendia o funcionamento ali da gestão, quais eram as atribuições, o que eu tinha que entregar, como gerir as equipes. Depois, nesse momento, então eu não fiz o MBA no primeiro momento. Pelo contrário, quando eu estava no Texas, eu fiz um outro pós-doutorado ainda trabalhando no Texas. Entendi. Na área técnica ainda. Na área técnica ainda. Depois que eu falei, não, agora é o momento de eu buscar umas ferramentas de gestão. E aí eu entendo, para mim, funcionou muito como um aprimoramento. Entendi. E aí é legal nessa lógica, porque você já vai com com as dores que você tem, né? Putz, eu tenho dificuldade de dar feedback, ou eu tenho um problema com turnover no meu time. Você já vai, às vezes, para o MBA com uma direção, né? De qual que é a dor real, né? No campo ali, né? Exato. Ao invés de chegar sem ter experiência. Foi muito mais prático, porque quando o professor falava de uma situação X, era a situação que eu já vivenciava. Então, ali, na hora que ele dava as ferramentas, discutia quais as abordagens, eu já vislumbrava. Então, assim, era aplicação prática. Tinha aula na outra semana eu já estava vivenciando aquilo. Que legal. Foi legal. E tem algum mentor que você considera que moldou seu jeito de liderar? Você fez uma sopa de letrinhas aí de junção? Como é que foi? O que você enxerga? Olha, eu acho que sim. Eu acho que eu sou muito fruto dos líderes que eu convivi, que eu fui gerido. Então, particularmente, Luiz Eduardo e Afonso. O Luiz Eduardo com uma pegada extremamente técnica, muito focado em processo, exigente, comprometido com a qualidade, comprometido com a excelência. Isso me trouxe para esse universo, né, de realmente o critério técnico do laboratório, ele tem que ser inquebrável, o laboratório tem que ter ferramentas para poder gerir tecnicamente, para poder prevenir erros, barreiras, enfim, isso tudo tem que ser muito criterioso. E, ao mesmo tempo, o Afonso sempre olhando muito para fora, né? Mais vanguardista, muito envolvido no relacionamento, no comercial, no marketing, na exclusividade, no que é atrativo. Então, eu acho, assim, eu tentava, na medida do possível, pegar o melhor dos dois mundos para mim. Legal. Ser uma figura técnica que pudesse entregar um trabalho com primor, mas, ao mesmo tempo, trabalhar um relacionamento com o cliente, gerar ferramentas para marketing, gerar ferramentas para o comercial. Isso era muito interessante no Texas. Muito embora eu tivesse como diretor técnico, eu tinha comunicação com todas as áreas. Então, isso foi complementando de forma bem satisfatória a minha formação. Que legal. É verdade, eu acho que lá no Texas tinha muito isso, né? O Afonso, ousado, vamos para cima, e o Luiz, vamos construir o processo organizado, né? Então tinha essa junção. E um desafio que eu acredito que você tenha vivido, que eu acho desafiador, é uma coisa liderarmos uma equipe que executa. Então, por exemplo, eu sou um supervisor de um setor, meus analistas, etc., executam. Outra coisa que eu acho que é muito mais desafiador é eu liderar líderes, né? Porque eu preciso não só fazer a minha parte, fazer o outro executar, mas fazer o outro liderar quem executa, né?
Como é que você enxerga isso? Então, você tinha gerente abaixo de você, e às vezes até abaixo, né? Outra camada ainda de coordenação, por exemplo. E aí, se atingir a liderança que você quer para o time inteiro lá na ponta, desde aqui de cima, é um desafio, né? Isso com certeza era desafiador. E assim, no universo laboratorial, às vezes a gente tem algumas dificuldades quando a gente discute lideranças, né? Porque ao mesmo tempo que eu, por exemplo, uma figura extremamente técnica, conseguir fazer a passagem para um outro patamar e trabalhar a gestão, isso não é comum. Isso até foi um aprendizado nosso lá no Texica, porque nem todos os doutores que tinham formações extremamente consistentes e relevantes conseguiriam trazer algo de concreto para o laboratório. Muitas das vezes as especializações eram muito, muito altas em temas muito específicos e a base ali, às vezes, não era algo que satisfazia a pessoa, que completava, que motivava. E competência técnica não se traduz necessariamente em competência de gestão. Então, qual que era a minha principal dificuldade ali? É que a gente tinha excelentes operadores, executores, que tinham muita organização, né, no fluxo de trabalho, e que, eventualmente, a gente catapultava eles para uma posição de coordenação ou até mesmo coordenador para gerente. E, às vezes, você perdia um excelente operador. Verdade. Porque a pessoa não tinha capacidade de responder como gestor. Então, isso... E, ao mesmo tempo, prospectar do mercado. O mercado veterinário, o movimento que o Texa fez no mercado é uma coisa nunca antes vista no Brasil. Né? Então, até hoje, assim, o volume que o Texa tem de captação de portfólio de exames é uma coisa... que destoa muito dos outros laboratórios. Tem muitos outros laboratórios crescendo, mas o Tex ainda está nessa posição. E dentro do mercado veterinário, da área de diagnóstico veterinário, a gente não tinha esses profissionais para um nível de laboratório como o Tex. No laboratório humano a gente até tinha, mas a equação não era simples. Você transportar uma pessoa do laboratório humano para dentro do laboratório veterinário. O match não é dessa forma que acontece. Então, tentamos fazer isso algumas vezes, mas a gente sofria muito, porque o laboratório veterinário, você viu, na prática, tem muita particularidade. O público é diferente, os processos às vezes são diferentes, as próprias características de logística, nessa exigência são às vezes diferentes. Então, isso acho que foi a minha principal dificuldade, trabalhar talvez com uma base de gestão um pouco fraca, no sentido de que eram gestores com pouca experiência de gestão, mas que ao mesmo tempo eu tinha que ajudá-los a gerir sem fazer o microgerenciamento. Então, o microgerenciamento era a minha principal dificuldade. Ter que lidar com algumas questões técnicas bem peculiares ali do setor, que às vezes fugiam da coordenação e da gerência e chegavam em nível de direção. Entendi. Então, isso, para mim, foi o principal desafio ali. E na experiência, você ainda achou que construir de dentro a liderança foi mais assertivo do que trazer do mercado? Sim. Quando possível. Eu acredito que sim, porque se a gente for considerar a taxa de sucesso vezes a taxa de falha, a gente teve muito mais sucesso do que falha. Então, acho que a falha, o risco, ele era inerente ali e ele era entendido dentro do processo. Né? Quando a gente trazia um nome para ele ocupar uma posição de gestão, a gente, na verdade... Eu, particularmente, já tomava cuidado de trazer alguns desafios para essa pessoa. A partir do momento que a gente foi tendo algumas experiências não tão interessantes, a gente começou a desafiar essas pessoas que a gente vislumbrava para um nível de gestão. E aí, baseado nesses desafios, a gente tinha um pouco mais de segurança, talvez, para trazer. Então, isso valia a pena. E dentro, lógico, a pessoa é uma ascensão. Né? Então, o crescimento... A gente tinha os crescimentos horizontais, né? Então, técnico, nível 1, 2, 3, 4. Mas o crescimento vertical ele era importante. E ele servia de base de motivação para os outros operadores também. Então, é diferente. Você traz uma pessoa de fora, você vê um colega seu que subiu merecidamente para uma posição maior. Com certeza, com certeza. E você acha que... Porque um dos desafios que eu vejo quando... a gente traz do mercado, como foi o seu caso, né? Uma liderança, ainda que para essa posição é mais rotineiro você trazer. Você acha que o fato de você ter muito título técnico ajudou? Porque eu tenho essa impressão que sim, que quando você traz uma pessoa que é tão estudada, um pós-doutor, você, a turma já calma, né? Você acabou de sua graduação aí, eu respeito essa. Você acha que ajudou nisso? Nesse ponto ajudou. Né? Nesse ponto, sem sombra de dúvida. Porque, queira ou não... às vezes eu tinha que lidar com pessoas
mais velhas do que eu. Uhum. E o pessoal de laboratório, é preciso ter uma relação de respeito ali. Então, você dirigir tecnicamente uma pessoa que não sente segurança na sua competência técnica, a equipe não vai aderir muito à sua gestão. Então, nesse ponto, foi bem interessante. Que legal. Quais foram os seus maiores aprendizados que você poderia elencar, assim, ou coisas que você acha que você errava no início e hoje erra menos ou não erra, assim, na liderança? Sem sombra de dúvida, os maiores erros era justamente dentro do microgerenciamento. Era eu querer resolver ao invés de delegar. Então, isso gerava uma dependência muito grande da equipe em relação a mim. E, ao mesmo tempo, eu não permitia aos gestores que eram meus liderados se desenvolverem. Então, justamente por ter algum receio, tudo e tal, eu acabava me envolvendo muito com a base técnica, muito presente ali, interferindo nas decisões. Então, isso foi um erro que me sugava enquanto profissional, porque é uma equipe muito grande, são muitas atribuições, então, na medida que você vai fazendo microgerenciamento, você se perde ali, aquilo vira um círculo vicioso, né? Então, você começa a fazer parte da roda ali, é difícil de tirar. E aí, a partir do momento que eu comecei a me enxergar que eu precisava realmente delegar e trabalhar as lideranças e acompanhar um pouco mais de longe, sendo um pouco mais macro, mais estrategista. Aí eu comecei a acertar um pouco mais. Mas eu acho que essa é a gente conversou até com a Mirella sobre isso e eu acho que é uma dor geral, né? Assim que você assume a liderança, você quer controlar tudo e no fim das contas começa a escapar, né, pelos dedos, porque é impossível controlar. E qual que é a diferença? Eu acho que outro desafio também é, bom, eu vi que eu não posso fazer um microgerenciamento, vou delegar. Agora, existe uma diferença entre o delegar e o largar, né? Assim, o que você acha como que a gente resolve isso? É fazendo reunião periódica, com indicadores para eu poder ver se a coisa está andando, está desandando? O que você enxerga? O que eu fiz, eu estabeleci uma sequência de reuniões. Então, eu tinha as reuniões gerenciais, e essas reuniões elas se estratificavam em níveis de gerências com coordenadores e em nível de coordenadores com colaboradores. Então, eu quis montar uma estrutura de reuniões que me permitia acessar relatórios periódicos para eu ver os vários níveis e para ver como os vários níveis de gestão eles estavam operando. E também para poder ter acesso a colaboradores que estavam se destacando. Então, era importante para o colaborador que a direção enxergasse ele. Então, eu criei algumas ferramentas para a gente enxergar. E aí, paralelo a isso, eu coloquei alguns... A gente não tinha muita cultura até então de trabalhar com indicadores. Trabalho com indicadores básicos, né? Então, número de exames, atrasos. Eu comecei a colocar alguns outros indicadores mais relacionados à base de gestão. E a gente foi experimentando, introduzindo às vezes poucos, depois ampliando um pouco mais. E aí, no final, eu tinha acesso a esses relatórios das reuniões dos níveis de gestão que estava abaixo, e eu tinha acesso aos indicadores. E a gente tinha o sistema de garantia da qualidade, no qual a gerente ela fazia o painel de bordo, né? E o painel de bordo ele era muito interessante, porque ele trazia toda a performance dos setores, nos vários quesitos que a gente precisava avaliar, e a gente estabelecia ali as metas para cada parâmetro. Então, se eu tivesse um desvio lá que eu precisava controlar ele em no máximo 1% de ocorrência, a partir do mês que ele dava 1,2, 1,3, a gente já tinha ferramentas de correção para implementar imediata, de prevenção. Entendi. Então, esse nível acabou me colocando com uma visão mais macro da situação e, ao mesmo tempo, trabalhando a capacitação dos gestores que estavam junto comigo. E uma coisa que eu vejo eu sempre falo que o Texas tinha uma cultura muito forte, era de registro de reclamação, seja interno, CRNC, ou seja, de cliente, levado muito a sério, né, assim, até obsessivamente e focado muito na ação preventiva, né? O que a gente vai fazer para prevenir esse problema? O que você levou disso? Assim, você acha que você sentiu também que era uma cultura forte, assim, de registrar, tratar correção, prevenir todo o desvio? Eu acho.
Acho que era extremamente bem estabelecido isso. Era uma diretriz que vinha de cima. Então, a gente tinha que, preferencialmente, pecar pelo excesso, mas nunca pelo descaso. Então, toda reclamação ela era muito bem avaliada. E ela não era somente avaliada pelo coordenador do setor, que avaliava a reclamação, o gerente tinha que avaliar, eu fazia um critério. E aí o sistema de garantia de qualidade ainda fazia uma reavaliação em cima das que eram mais críticas. No sentido de que, será que as ferramentas propostas, por exemplo, foi constatado um erro nessa reclamação, não foi bem tratado, o comercial teve uma interface adequada com o cliente, resolveu, o cliente está satisfeito. Então, o nível de satisfação do cliente era um parâmetro que era muito bem monitorado. E a garantia também tinha que assegurar que aquele erro ali, se ele já era um erro previsto, né, e estava ocorrendo de forma recorrente, se a gente iria retreinar os colaboradores em cima daquilo, ou se as barreiras eram falhas, se a gente iria estabelecer barreiras novas. Então, isso foi muito interessante. E uma ferramenta que eu acho que abraçou muito o nosso modo de gestão lá dentro do Texa, foi a ISO 17025, que a gente tinha aplicada, né, um conjunto de normas técnicas aplicadas para os laboratórios credenciados. Então, a gente tinha a ISO 17025 para alguns exames do escopo, né, particularmente ligados a programas do governo de controle de doença. Mas a ordem interna é que a ISO 17025 ela fosse aplicada a todos os exames, de um simples hemograma até um exame de biologia molecular. Todos os parâmetros eram norteados pela ISO. E a ISO traz muito isso, né? Um controle técnico preciso, muito bem rastreável de todo o processo dentro da rotina laboratorial. Verdade. Então, isso era bem interessante também. Talvez até por essa cultura de ter, acho que a ISO 9001 foi lá em 1999, né, que o Texa, primeira certificação, Isso, né? Então já tinha uma cultura muito forte, né, de processo, de registro. E como é que foi essa transição da diretoria técnica do Texa para a gerência de pesquisa e desenvolvimento da Bioclin, não é? Sim. Como é que foi? Qual foi a grande diferença inicial assim que você sentiu? Eu acho que depois que a gente faz 40, a gente começa a ficar bem pensativo, né, sobre carreira, ascensão. E eu já fazia a direção técnica do Texa há mais de 7 anos, quase 8. E aquilo eu precisava de novos desafios, né? Então, eu tive desafios muito interessantes lá, que eu consegui responder à altura. O laboratório ele foi vendido, né? Integrou uma rede grande. Foi legal que a gente pôde ter um network com a parte de hospitais, com outros laboratórios, trabalhar nessa expansão do grupo. Mas a minha veia acadêmica de pesquisador ainda era algo... Eu estava muito operacionalizado na gestão, no sentido... Meu compromisso era manter a operação rodando, entregue com toda a excelência que ela precisava. Mas, ao mesmo tempo, os meus desafios de inovação, de criatividade, eu não tinha mais. E eu estava tolhido daquilo. Porque quando a gente encaixa em estruturas maiores, multinacionais, aumenta-se o número de líderes, né? Então, você responde para um líder, que responde para o outro. E as estruturas costumam ser um pouco mais engessadas, no sentido que você acaba sendo colocado mais numa caixinha. Então, aquele universo de atuação que eu tinha antes, não tinha mais. Mas o principal fator para fazer essa transição foi o fato de que eu deixei de criar. Acho que eu deixei de agregar além da operação. E eu gostava muito disso. Então, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento e ir para a Bioclin nesse momento, para mim, foi um presente, porque Estava precisando daquilo. Estava. Eu saí de um universo de serviços, né? A rotina de laboratório não é fácil, é segunda, e eu morava perto do Texa, então, assim, eu ia lá do sábado, domingo, eu respirava. Que precisasse. E isso suga, né? Tipo, suga com bastante. Com certeza. E aí, na Bioclin, eu tive a oportunidade de entrar. A Bioclin é uma empresa já faz quase 50 anos que ela está no mercado IVD. Então, eu continuei na área de diagnósticos, porém saí da área de serviço, fui para a parte de desenvolvimento, a parte de produtos, a parte de indústria. Né? E lá na Bioclin, embora a empresa tenha quase 50 anos no mercado diagnóstico, a veterinária lá começou faz pouco tempo, assim, foi por volta de 2012, talvez. Entendi. E
tem crescido continuamente. Então, eu entrei nesse momento da Bioclean, eu já era um parceiro da Bioclean, então tivemos vários projetos dentro do Texa que a Bioclean apoiou, vários produtos que a gente discutiu juntos, então já tinha uma Você já conhecia o pessoal. Isso, já tinha uma parceria, sabe? Era um ambiente amigo para mim, sabe? Então, no momento que eu saí, dentre as opções que eu gostaria de trabalhar, a Bioclean com certeza era uma delas. E aí a gente iniciou umas tratativas e 1 mês e meio depois que eu saí, eu comecei lá como gerente de pesquisa e desenvolvimento, responsável pela linha veterinária dentro da Bioclean. E lá você tem equipe com você também ou é você tocando sozinho? Como é que é? Hoje o departamento de pesquisa e desenvolvimento, ele é dentro do conceito de gestão hoje, ele é um ecossistema mais, como eu diria, ele é mais normalizado, né? Ele não é tão verticalizado, ele é mais horizontal. Mais horizontal. Entendeu? Então, nós somos uma equipe de 20 pessoas, embora tenham assim, os cargos de gerente, de coordenação, de pesquisadores. É um ambiente único, onde, né, é uma sala conjunta, onde todos os escritórios ficam próximos. E a gente trabalha muito em parcerias e relevâncias de projeto. Eu atuo também em alguns projetos da área humana, né? Também por conta da minha capacitação em biologia molecular, então eu contribuo bastante com algumas linhas da parte humana. E aí, na parte veterinária, a gente tem lá dentro umas ferramentas, alguns grupos, igual, por exemplo, a célula de inovação, onde a gente apresenta os projetos. Esses projetos, eles funcionam em rodadas de stage gate, que é um método que a gente considera. E aí, dentro dessas rodadas, a gente tem referências dos vários setores da empresa. Comercial, controladoria, logística, marketing, tudo. E os projetos são apresentados, vota-se, e aí, baseado na média dos votos, a gente define qual projeto vai seguir ou não para os demais stage gates, né? Ou seja, para a execução. Então, só retornando a pergunta para você, eu não tenho lideranças diretas, então eu tenho um ambiente com vários pesquisadores que a gente interage, e aí, a depender da plataforma que vai ser considerada em cada projeto, a gente recruta as pessoas que são daquela linha para poder trabalhar no projeto. Legal. E funciona bem? Funciona super bem. Funciona super bem. O ambiente é muito bom, muito amigável, muito integrado. Legal. O gestor principal lá é o Leonardo Freitas, já está na empresa há mais de 23 anos. Aliás, que isso também é uma coisa muito positiva na empresa, né? A empresa ela tem essa perenidade de colaboradores que estão há muito tempo ali, porque isso traz uma segurança, né, para dentro da empresa. E o ambiente funciona super bem, é super democrático. Eu acho que tem um nível bom para ser democrático, porque até mesmo os pesquisadores que são mais jovens, eles conseguem opinar em um nível de relevância. Então, é tudo muito útil nessa interface. Legal, talvez uma equipe muito chão de fábrica assim fosse mais desafiador, né? Você ter um nível de liberdade, assim, né? Esse modelo. Sim. E como é que foi, aproveitando sobre a sua transição, como é que foi viver dentro de uma empresa que era uma empresa de muito dono próximo ali para uma empresa, uma corporação multinacional, que os donos, né, estão lá nos Estados Unidos? Como é que foi viver essa transição, assim? Porque eu, inclusive, nunca vivi, né? Que eu saí antes. Então, como é que é estar dentro disso? É muito desafiador? Lucas, eu achei no sentido, principalmente, de desconstrução de cultura. Então, uma empresa que ela tem o aspecto familiar, de proximidade dos donos mesmo ali, com a operação, presentes, opinando, determinando. No momento em que isso afasta um pouco mais e a gente é adaptado a uma estrutura bem maior, né, bem mais articulada, e existe a quebra de cultura, acho que talvez isso foi um pouco mais desafiador. Então, eu sempre me mantive muito de cabeça aberta para poder entender qual que era a cultura da nova empresa. Eu acho que isso facilitou, né? Porque no momento onde você se engessa e você se fecha ali, então, por exemplo, não, aqui a minha gestão ela é feita nessas condições, é o jeito que eu faço, o jeito que tem operado até agora. Acho que isso, sem sombra de dúvida, seria um fator que iria me prejudicar muito. Mas eu fui muito aberto, então a gente
teve novos gestores, pessoas que tinham interface com o negócio veterinário, mas não tinham esse nível de intimidade com o segmento de laboratório veterinário, ainda mais do tamanho do Texas. Então, nesse sentido, de fazer esse match, essa ligação, foi um pouco mais complicado, mas o que me facilitou foi o fato de que eu entendi que era um momento de abrir e ver o que as novas lideranças queriam para o negócio, entender qual que era o rumo. Então, nesse sentido, foi muito interessante, porque a gente estava fazendo reunião com laboratório nos Estados Unidos, com gestor nos Estados Unidos. A Mars é uma gigante, né? Então, ela tem vários negócios, não só os negócios de saúde animal, mas tem chocolate, tem um monte de coisa. Imensa. Então, foi interessante também para a minha formação, porque eu comecei a também me preocupar em ser mais além do que um diretor técnico e tentar buscar outras facetas ali. E como é que é essa mudança? Porque foi uma mudança muito radical de você sair de uma diretoria técnica, que lá tem uma característica muito operacional, né? Um diretor técnico / operacional, no fim das contas a operação cai no seu colo, né? Por uma gerência, uma liderança mais estratégica, assim, porque a agenda, por exemplo, deve ser totalmente diferente, né? No Tex vamos ver quais serão os pepinos do dia, né? E aqui, acredito que você consiga planejar melhor sua agenda, né? O que eu vou fazer hoje? Como é que é? Consegue. E foi interessante porque, embora como gerente de pesquisa e desenvolvimento, a Bioclin me puxa muito para a estratégia da linha veterinária. Então, eu estou no mercado aí há uns 20 anos trabalhando com essa parte, já tenho bastante intimidade, a gente conseguiu fazer um movimento muito legal no Texas de crescimento, uma coisa assim, bastante impressionante mesmo, da qual eu me orgulho muito. E a Bioclin, ela me puxa para essa questão. Então, quando a gente vai propor um projeto, então, eu trabalho muito nessa parte de proposição e na parte também de opinar qual projeto deve ir, qual não deve ir, qual o momento melhor de mercado agora para a gente explorar. Dentro dessa concepção, a gente é muito obrigado, a gente é muito estimulado a trazer planos de negócios para a empresa. Então, nos planos de negócio que eu desenvolvo para a empresa, a gente já constrói a parte de estratégia comercial, de marketing, a gente já traz números de mercado para saber qual o potencial do produto, qual o retorno esperado daquele produto, em qual intervalo de tempo, previsão de vendas, de crescimento em 5 anos. Então, a gente traz muito desse cenário. Então, embora a gente... E é para todo o setor de pesquisa e desenvolvimento. Né? Porque quando a gente fala pesquisa e desenvolvimento, o pessoal tende a achar que é só figura de laboratório, que está ali o tempo todo com a pipeta testando da mão, ou testando, ou rodando estatística, escrevendo as coisas, mas não. A equipe é muito estimulada a trazer essa interface do produto com o mercado. Né? A viabilidade viável, econômica. Né? Exato. Legal. Porque não adianta, né, pensar uma coisa ultra mirabolante, mas que o mercado não vai consumir. Ou então que está muito aquém da necessidade do mercado naquele momento. E você vê que o mercado privado brasileiro ele consegue investir? Porque a sensação que a gente tem, no geral, via de regra, é de que o mercado brasileiro privado não investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Né? No fim das contas, vão tocando, e isso fica muito com a Embrapa, com as universidades e tal. Qual que é a sua visão hoje, assim, estando nesse mercado? Que depende? Não são todas as empresas que fazem isso. Não são todas. Não é barato manter um setor de pesquisa e desenvolvimento, mas pelo fato da Bioclin ter sido fundada por um professor universitário, foi o professor Vitor, professor da UFMG, ele acreditava muito na pesquisa e desenvolvimento. E hoje a gente enxerga dentro da Bioclin que o P&D ele é um pilar ali do progresso, da evolução da empresa. Então, hoje a gente tem o crescimento que a gente experimenta hoje graças ao poder de inovação, de proposição de novos produtos que a pesquisa tem feito. Então, a pesquisa traz... tem vários processos, vários testes dentro do setor veterinário que a única indústria que executa isso na América Latina é a Bioclin. Tem vários deles. Então,
E isso reflete no mercado, reflete em faturamento. Então, no final das contas, embora seja um setor caro, ele se paga e ele traz uma propulsão para a empresa, um tracionamento ali que é muito interessante. Legal. Muito interessante. Teve algum desses vídeos que eu faço na Log Life que eu falei exatamente sobre isso que a gente viveu ali no Texas, muito focado nisso, na leishmania, biologia molecular e raiva. E eu falo lá assim, laboratórios pequenos, etc. Ainda mais com essa concorrência hoje. Você tem que fazer o feijão com arroz, mas você tem que buscar alguma coisa diferente, né? Porque se você for brigar por rotina bioquímica, etc., você tá lascado hoje em dia, né? Você vai brigar por centavos, né? Então você tem que tentar correr atrás de um monopólio, né? Algo que só você tem ou pouca gente tem, né? E o laboratório veterinário hoje, ele está passando por um período de muita transformação. Então, essa realidade que você enxergava, ela já era notória na época que você estava lá, né? Fato. Hoje o diagnóstico ele tem descentralizado muito. Então, não faz sentido, por exemplo, um clínico de Manaus mandar, às vezes, talvez uma sorologia para ser feita em BH. Então, exemplo, sorologia de leishmaniose, né? Hoje é um processo que um laboratório de Manaus consegue ter essa rotina lá. Mas vamos por exames bioquímicos, alguma coisa assim. E o tempo de resposta também, ele não conversa com a necessidade do paciente. Então, na veterinária, o que tem acontecido? As ferramentas diagnósticas elas são cada vez mais próximas do cliente, do paciente. Então, a gente tem os equipamentos point of care, que hoje eles estão explodindo na veterinária, né? Teste rápido é um teste point of care, né? Porque ele está na mão do clínico e hoje é uma ferramenta que é muito bem disseminada no Brasil, né? Que traz uma resposta imediata ali, é exame feito na hora, na frente do tutor, né? Então tem um resultado ali já para direcionar. Mas os equipamentos point of care também, de hematologia, de bioquímica. Hoje o veterinário que quiser, ele tem isso na rotina dele. E por um preço até muito interessante, né? Que ele consegue fazer um hemograma ali na hora, um bioquímico na hora, acompanhar um paciente que está internado para ver como é que está a evolução do quadro. Então, isso traz para a gente outras noções no âmbito de laboratório que conversam com o que você falou. Então, é o arroz e feijão ali. Que hoje os pequenos laboratórios fazem, pequenos laboratórios fazem, mas que o clínico também já faz. Então, na verdade, os laboratórios têm que se reinventar em cima dos diferenciais, né? Então, e é um desafio até maior para o laboratório de referência, né? Porque ele tem que ficar ali naquela esteira da inovação, da vanguarda, que é muito movimento que o Texa fazia, né? Então, biologia molecular mesmo, quando começou era uma coisa super tímida no mercado. Hoje, se você olhar para o mercado, tem vários laboratórios que fazem biologia molecular. E a gente tem hoje máquinas de biologia molecular que um laboratório super pequenininho consegue ter. Entendi. Uma máquina de biologia molecular. Legal. E engraçado que no veterinário parece que os prazos são piores do que... Eu falo, gente, humano demora mais o resultado que o veterinário, né? A ansiedade desse universo, do tutor e tal... tem muito exame que é mais rápido, né? Que o prazo é menor no veterinário do que no humano. Exato, né? Exato. E é um dos diferenciais competitivos que a gente sempre trabalhou lá no Texa, né? É verdade, com certeza. E sobre quais rituais que você tem hoje, ou que se você tinha no Texa, o que você acha, por exemplo, feedback, que eu acho que é um dos grandes desafios, assim. Como é que você vivenciou? O que você enxerga de feedback? Como que você conduz? Me conta um pouquinho dessa ferramenta aí. Vamos lá. Eu fazendo feedback? Não, você fazendo feedback com liderados. Então, no início, o feedback para mim era uma coisa meio obscura, né? A gente sempre tende a ter uma abordagem um pouco equivocada, principalmente nos feedbacks ruins, né? Então, tipo assim, você isso, aquilo, mas... Então, na minha experiência, o que funcionava muito, né? Então, eu sempre prezava pelo diálogo claro, objetivo e transparente. Lógico, com muito respeito, né? Mas eu sempre fazia questão de sinalizar o feedback ruim e o feedback bom. Então, a gente tinha uma rotina, havia um momento específico para aqueles feedbacks.
Então, dentro daqueles feedbacks, eu sempre preconizava, né? Principalmente os feedbacks bons, eu sempre me atentava para que eles fossem dados no momento certo, para que a pessoa se sentisse reconhecida e valorizada. E o feedback ruim, eu tratava ele de uma maneira bem propositiva, né? No sentido que eu trazia a situação, porque o problema do feedback ruim é que, às vezes, para você, ele é claro. Para a pessoa que vai ouvir, não é tão claro. Verdade. E aí vira um jogo de você querer convencer a pessoa de que ela está errada, e de que ela deveria fazer de uma outra forma. Então, às vezes, rola esse embate, e isso é uma situação extremamente desagradável. Ainda mais se ela for muito defensiva, né? Se a pessoa for ficar defendendo a crítica, né? A comunicação, ela trava nesse momento, assim. Então, isso também era uma das dificuldades que eu tinha no seguinte sentido, onde o feedback ele era inteiramente determinista, ou seja, eu falo, você escuta. E aí depois, com o tempo, eu fui vendo que esse feedback ele é melhor quando ele é compartilhado. No seguinte sentido, não que eu estava necessariamente me abrindo para um feedback para o meu liderado, mas que eu estava convidando ele para analisar a situação comigo. Então, eu trazia a situação, tentava puxar ele para dentro da situação e tentava fazer ele enxergar. Porque não adiantava nada. Eu queria fazer um feedback negativo em cima de um erro que supostamente ele não enxergava. Verdade. Então, só que isso demanda conversas mais elaboradas. E hoje a gente quer ser muito prático. Você quer resolver as coisas muitas vezes, você quer dar um feedback pelo WhatsApp para a pessoa. Entendeu? Então, isso cria uma noção, isso cria uma impessoalidade, cria um distanciamento. E aí a gente vê que na gestão isso faz falta depois. Verdade. Então, eu acho que eu te perguntei porque eu acho que, pelo menos a minha vivência, acho que esse é um dos pontos que o Tex não tinha muita cultura de feedbacks claros, periódicos, né? E que eu tentei implementar no Log Life. Né? Assim, olha, o líder de 6 em 6 meses tem que sentar com cada liderado, tem que fazer avaliação de cultura e dar o feedback. E no nosso caso, a gente constrói degrauzinhos, né? Para a pessoa subir e ficar sempre evoluindo um pouquinho ali, sem ficar no gelo, né? Ficar em banho-maria, aquela coisa. Vai deixando ele em banho-maria. Né? Sim, porque calhava às vezes de você trabalhar uma demissão e a pessoa não entende por que ela foi demitida. Exatamente. Acho que esse é o pior erro de um líder, é quando o seu liderado ele não espera uma demissão. Toma um susto ali. Toma um susto. Acho que aí é o pior, porque tem que ser muito claro para ele que ele está errando. Você tem que fazer o seu trabalho, de ver aonde talvez você não está conduzindo ele direito. E aí ele está recidivando no erro. Depois que você tira esses vieses, assim, se o erro persiste, aí você trabalha outras ferramentas. Mas, assim, não pode ser uma surpresa para ele. Verdade. E aí, algumas vezes era. Realmente era uma parte da cultura do Texa que isso foi uma ferramenta que o MBA me trouxe. Um pouco com mais de clareza, entendeu? Porque aí eu comecei a enxergar o feedback na sua forma talvez um pouco mais assertiva. Essa necessidade. E olhando para soft skills, hard skills, né? Ou seja, competência e a cultura, né? A pessoa que tem a cultura que você quer e competência técnica. Eu acho que na sua área deve ser muito desafiador isso, né? Porque, por exemplo, na Log Life, como é um tipo de... Eu consigo treinar relativamente fácil uma pessoa em transporte biológico. Então eu posso focar em comportamento, né? Trazer e aí eu treino a parte técnica da pessoa. No seu caso, nem sempre isso é possível, né? Porque a pessoa precisa de uma bagagem técnica. Como é que você mensura isso? A pessoa que aquele ali é bom tecnicamente, mas é um narcisista que é difícil de lidar, faz mal para a equipe. Como é que foi a sua vivência com isso? Lucas, isso é realmente... No ambiente laboratorial, isso é relativamente frequente. Porque é um ambiente que precisa de pessoas metódicas. Né? O laboratório tem que ser metódico, tem que ser criterioso. Só que junto com essa característica vem algumas características de personalidade, às vezes, que não são tão interessantes. Então, a pessoa, às vezes, muito metódica, ela tem dificuldade quando você tenta trazer ela para um outro caminho que é diferente do caminho que ela vê. Então, nesse sentido, é um pouco mais complicado da gente trabalhar. Mas o que eu fazia, então, para poder... Primeiro, assim, no onboarding que a gente começou a estabelecer lá do Texa, a pessoa nunca colocava a mão direto
na rotina. Uhum. Ela acompanhava num primeiro momento, depois ela fazia as atividades sob supervisão, depois ela tinha os resultados validados, a gente tinha uma parte da rotina que era revisada pelo coordenador. Uhum. Então, eu, pelos nossos critérios, a gente não soltava a mão da pessoa muito facilmente no início. Uhum. Algumas pessoas ficavam um pouco mais impacientes, né? Mas era uma forma da gente assegurar que a pessoa iria entregar Uhum. o resultado da forma esperada. E aí, no segundo momento, como a gente não consegue, né? Ninguém consegue trabalhar sob supervisão o tempo integral, a gente tinha várias barreiras durante o processo para poder acompanhar os resultados ou até mesmo os níveis de resultados que a gente estava tendo, né? E aí a gente tinha as proficiências intralaboratoriais, interlaboratoriais, com alguns órgãos de controle de qualidade. Então, a gente tinha avaliações externas também da performance do laboratório e das pessoas. Se aquilo estava sendo um resultado interessante ou não. Legal. E como que você sente que você construía a confiança da equipe, assim? O que você acha que é o pilar da confiança? Transparência, diálogo? Transparência e diálogo. Assim, pelo menos no meu caso, quando eu sabia que algum setor estava sob tensão ou estava estrangulado por algum processo, por algum equipamento que quebrou e estava funcionando só com um ao invés de dois, ou na época da pandemia a gente teve que exercer muito isso, porque a rotina do laboratório veterinário na pandemia foi uma coisa extremamente atípica que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. Foi um crescimento absurdo da rotina. E aí essa rotina ela cresce consideravelmente no momento onde assim, você tem vários atestados ao mesmo tempo. Verdade. As pessoas trabalhando de máscara, aquela insegurança, aquele processo todo. Qualquer dor de cabeça, a gente implementou uma rotina de teste interno. Então, qualquer dor de cabeça, a pessoa já ia lá e se testava. Positivou, a gente afastava na mesma hora. Laboratório funcionando extremamente enxuto. Tinha um desafio logístico ainda gigantesco, de insumo, de tudo. Exato. Imagina o que você deve ter passado na época. Cancelaram 90% dos voos, né? Não, e lá dentro, assim, desesperador, estava muito desesperador. Então, assim, nesse momento, estar presente no chão da fábrica, no chão da operação, fazia muita diferença. Então, mesmo que... Em algumas das vezes, eu entrei na operação em alguns setores para reforçar a equipe. Tinha compromisso com o prazo do cliente, é uma coisa séria. Então, a gente prezava muito por isso. E eu, como gestor técnico, se toda a cadeia que está embaixo de mim tem algum furo... Esse furo não pode chegar na gestão principal da empresa. Ele é meu, eu tenho que resolver. Então, algumas vezes eu pegava mesmo na pipeta, ia para dentro do laboratório e acabava. Então, durante a pandemia, isso aconteceu algumas vezes. Então, eu falo assim, existia transparência, existia a comunicação clara. Então, o problema é esse, vamos entender o problema, vamos resolver junto, não vai ser fácil. Então, colocar as coisas com muita transparência realmente. Eu acho que é exemplo, né? Acho que é exemplo. Então, assim, era importante para a equipe ver que a gente estava engajado também. Então, porque senão dá aquela percepção, a gente está aqui dando sangue e o pessoal está lá em cima tomando cafezinho, batendo papo. Entendeu? Então, acho que o exemplo também fazia... Você ganha o time, né? Quando você vai a campo de vez em quando, assim, muito legal. Sobre decisões difíceis, né? Que eu acho que um dos desafios de liderança é que eu falo que liderar é muito solitário no fim das contas, né? Que você pode ter seu líder acima, você pode ter uma equipe, mas no fim das contas, às vezes algumas decisões, por exemplo, são suas, né? Qual foi a decisão mais difícil aí nessa jornada toda de liderança que você já teve que tomar, que você lembra? Demitir. Foi demitir algumas pessoas que eu não gostaria de ter demitido. Eu acho que sim. Porque houve um desgaste em relação à direção geral da empresa. Embora eu acreditasse ainda no potencial da pessoa, a direção geral já não acreditava mais. Então, para mim, foi onde mais me doeu, assim, porque eu tive que conduzir e é complicado, porque como é que você
transmite uma mensagem da empresa, né, de que a pessoa não atende mais a empresa, sendo que você talvez não acredita naquilo. Então, ali foi onde mais me pegou. Eu fiquei umas boas noites sem dormir quando ia acontecer. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes, e foi onde foi mais difícil para mim. Isso é muito difícil e cai, às vezes, naquela questão que a gente falou, né? De que é uma demissão que a pessoa não está esperando, né? Porque muitas vezes, porque não teve um feedback negativo, às vezes, né? De, olha, você não está indo bem, melhora nisso, você não está indo bem, né? Tá acabando sua chance, né? Exato. E aí é um desafio, realmente. Como que você enxerga a questão de... Porque eu vejo que pensar em inovação, a gente precisa criar uma cultura de não punitivista, assim, né? De não punir as pessoas por testar, né? E eu acho que poucas empresas, de novo, privadas, têm essa cultura, né? De, você tem que dar uma certa liberdade, tem, querendo ou não, de deixar as pessoas errarem um pouco também, né? Porque no processo de P&D, como é que você enxerga isso, essa questão da cultura? Você hoje que vive em uma empresa que tem, eu acredito, nessa cultura no seu DNA. Olha, isso acontece, na verdade, a empresa ela acaba tutoreando o processo de inovação durante os stage gates que a gente vai apresentar nos projetos. Né? Então, isso acontece então quando a gente apresenta no Stage Gate 1, por exemplo, que é a etapa mais inicial. A gente faz uma apresentação de 5 minutos em relação ao projeto, tipo o Shark Tank, sabe? Então você chega lá, você traz algumas perguntas e respostas gerais em relação ao projeto e você discorre para todo mundo em relação àquilo. Entendi. Né? Então, as pessoas fazem algumas perguntas. Ali eu não considero que seja um ambiente punitivo, mas existe um ambiente de desafio de realidade. Então, às vezes eu percebo que alguns pesquisadores vão para esse momento com um projeto que eles acreditam muito, mas igual aquela questão, às vezes o projeto ele é muito caro para o momento que a empresa não consegue, o investimento inicial é muito caro, não é, o potencial, às vezes o potencial de retorno dele é muito longo e a empresa não enxerga isso como interessante, ou não é claro para a empresa, o projeto é muito diferente e o benefício imediato não é claro. Então, eu acho que... Eu não vejo como punitivo, eu vejo como, para a massa que eu integro, uma massa de pesquisadores, eu acho que é um choque de realidade muito grande, porque o pesquisador acadêmico mesmo, de universidade, ele pode viajar na maionese. Eu vou estudar, sei lá, o comportamento do aminoácido X num ambiente de vácuo da galáxia não sei o quê. Então, assim, tem-se liberdade. Tem uma aplicação necessária. A indústria não. A indústria, aquilo precisa refletir em produto e precisa refletir em faturamento. E precisa responder uma necessidade do mercado. Mesmo que seja uma necessidade que ainda não tão vislumbrada, né, quando a gente vai trabalhar inovação, mas alguma coisa que fique claro para quem não é da área que aquilo vai trazer algum benefício imediato. Entendi. Então, é um ambiente mais de desafio de realidade, eu diria. Não é tão punitivo, porque não existe essa intenção, mas ali por isso que é importante ter profissional de várias áreas da empresa. Então, todos os setores estão representados. Porque, às vezes, isso é extremamente interessante num segmento, mas ali naquele segmento em específico é uma coisa que vai pegar, que a empresa não vai conseguir atender, ou que vai enxergar uma outra coisa diferente que a gente enxergue. Entendi. Legal, muito bom. Bom, pessoal, infelizmente, aqui o papo foi tão rápido que eu nem vi que tinha dado tempo. A gente vai ter que parar por aqui, doutor Otávio, mas acho que podemos até marcar uma segunda conversa, que eu ainda fiquei com várias perguntas aqui. Isso é um prazer. Muito obrigado. Foi sensacional, parabéns, né? Eu te acompanhei de perto, pessoa profissional sensacional. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para participar e para seguir os próximos episódios do A-Leader. Obrigado. Obrigado. Obrigado.